Este aqui é o novo Mac Mini M2 e este custa $600, $599. Este aqui é o novo Mac Mini com chip M2 Pro e este começa a partir de $1.299, $1.300. Então, como você pode ver, é mais que o dobro do preço, mas a questão é mais que o dobro do desempenho. Nós vamos descobrir. Vamos comparar esses dois e vamos colocá-los cabeça a cabeça. Vamos medir os benchmarks de CPU e GPU de consumo de energia, bem como alguns dos benchmarks de edição de vídeo, mas o mais importante, vamos descobrir qual é o melhor. O CCL é o balcão único para todas as suas necessidades criativas de PC. Com mais de 20 anos de experiência, eles desenvolveram uma equipe de atendimento ao cliente altamente treinada e qualificada com base aqui no Reino Unido. Se você não tem certeza sobre sua compra, pode falar com um especialista e ficar tranquilo com o serviço premium de garantia de 3 anos que vem com seus PCS. Use o código TN10 para obter um desconto especial ao gastar mais de 250 libras. Antes de sua próxima compra, confira o CCL na descrição do vídeo abaixo. Então este aqui é o chip M2 básico. Portanto, esta é a memória unificada de 8 GB. E 256 GB de SSD. Portanto, esta é uma CPU de 8 núcleos e uma GPU de 10 núcleos. Este é o modelo básico que custa $599. Desta vez, um adesivo prateado da Apple e depois o cabo de alimentação. Este é o Mac Mini com chip Apple M2 Pro. 16 GB de memória unificada e 512 GB de SSD. CPU de 10 núcleos e GPU de 16 núcleos. Então, se estamos olhando para os Macs aqui, qual é a diferença? Então você pode ver que o M2 apenas básico tem apenas 2. At the Macs here, what's the difference? Then you can see that the just basic M2 portas Thunderbolt, enquanto o M2 Pro possui 4 portas Thunderbolt. Temos um HDMI, 2 portas USB tipo A, fone de ouvido, Ethernet e o cabo de alimentação aqui. Todo o resto do lado de fora é exatamente o mesmo. Portanto, configuramos o Mac Mini. No lado esquerdo aqui temos o M2 Pro e também conectado ao wattmetro na parede. Então, nesta extensão, podemos ver ao vivo. Polo de potência como você pode ver 1,8 watt agora. E então, deste lado, temos o M2 e podemos ver que está em marcha lenta um pouco mais alto no momento. 5,7 por algum motivo. Portanto, ambas as saídas foram gravadas no HDMI. Então a saída HDMI vai para o gravador externo, mas acabei de perceber que quando eu tinha o cabo Thunderbolt conectado, então, em vez de um HDMI, eu estava usando o Thunderbolt para empurrar. Saída de vídeo, na verdade, estava ocioso alguns watts a mais do que agora. Através de HDMI é cerca de 3,9. Quando o USB-C estava no Thunderbolt, era cerca de 6 ou algo assim. Deixe-me apenas ligá-lo, vamos ver o que acontece também. Veja instantaneamente 3,9, 6, 6,4. Como você pode ver, quando o Thunderbolt está conectado, ele está usando mais potência. Eu vou puxar isso para fora e agora. Deve voltar para cerca de 3,9 ou algo assim. Também na tela o que você pode ver é o contorno vermelho é M2 Pro e quando você olha no canto superior lá você pode ver as placas de vídeo, a utilização da GPU M2 Pro lá e você pode ver o M2 Pro lá também, então você sabe qual um é M2 e qual é M2 Pro. Como você pode ver, M2 apenas diz M2 e então temos a RAM. Utilização ali e, em seguida, a utilização da CPU ali também. Então, a primeira coisa que vamos executar é o benchmark Geekbench 5 CPU. Agora ambos estão ligados e vamos dar uma olhada na potência também. 6,8 no M2, 7,3, cerca de 8 watts fomos puxados. Parece que constantemente o M2 está puxando um pouco mais do que o M2 Pro, o que é interessante. 25, 38 pico lá. Eu vou fazer isso. 25, 38 peak there. Mais uma vez apenas no caso. Então, em termos de potência, o M2 Pro eu vi o pico máximo lá cerca de 38 watts, onde o M2 estava entre 20 a 24 watts no máximo. O M2 Pro obteve uma pontuação única de 19.036 e um multicore de 12.036. Curiosamente, o M2 aqui obteve uma pontuação de núcleo único um pouco maior do que o M2 Pro, o que é interessante, mas cerca de 8.836 na pontuação multicore. Na tela você pode ver algumas das comparações com chips semelhantes e M1 Ultra, bem como o M1 da geração anterior. Em seguida, faremos um teste de navegador. Velocímetro 2,0 em ambos.
Nós vamos começar. Ambos são realmente muito baixa voltagem aqui, cerca de 4,5 watts ou algo assim. Se vocês tiverem um sistema Windows, isso é inédito. No Windows seria como 10x, o que é muito impressionante. Mas vamos ver quais são essas pontuações aqui agora entre essas duas máquinas. Muito interessante, novamente o M2 é 411 em comparação com o 396 no M2 Pro. Então o 411 compared to the 396 on the M2 Pro. So the M2 é mais rápido. Eu tenho que tentar isso de novo. Portanto, o M2 obteve 423,5 ainda mais rápido do que antes e o M2 Pro obteve 403, o que é honestamente o M2 está mais rápido novamente. O que é interessante saber que o M2 Pro é praticamente o dobro do preço. Este é um único teste agora. Veremos o M2 Pro extrair cerca de 39 watts. M2 é de 24 watts. Portanto, os dois núcleos resultam em potências bem mais altas. Então, no M2, nosso two cores actually result to quite higher wattages. So on the M2, a CPU está indo para 65 a 66 no máximo. Aqui no M2 Pro, somos quase os mesmos. Como você pode ver, 67 a 68 no máximo em alguns dos núcleos da GPU, 69 aí eu vi. Nada para se preocupar. 73 graus no máximo aqui no M2 Pro e extraímos cerca de 38 watts. E aqui o M2 é de cerca de 70 no núcleo máximo da CPU 1, 8610 no M2 e 11675 no M2 Pro. Ok, vou fazer o teste de 10 minutos agora. Como você puder. 5 on the M2 Pro. Okay, I'm gonna run the 10-minute test now, as you can see. Veja o teste multicore de 10 minutos. Basicamente, agora podemos ver se esses sistemas estão atrelados a 100 utilizações 10 minutos seguidos. Tenha em mente que há uma pequena pausa entre isso quando o teste começa e termina como o teste multicore aqui. E então veremos como o resfriamento real funciona aqui. Já estamos 73 graus no M2 Pro. 40 watts retirados da tomada. Então veremos como. The M2 Pro already. 40 watts pulled from the socket. So we'll see how as temperaturas vão fazer bem como a pontuação no final. Se tivermos aceleração térmica, talvez se a pontuação for menor ao longo dos 10 minutos, veremos se as térmicas são um problema. Os ventiladores ainda estão funcionando a 1700 rotações por minuto no M2 Pro. O M2 está apenas cruzando lá em torno de 70 graus. O ventilador novamente está lá e a velocidade base, vamos ver se eles giram. Curiosamente o there and the base speed, let's see if they even spin up at all. Interestingly, the M2 Pro agora está puxando cerca de 40 watts. Então, mais alguns watts extras. Não sei se isso é vazamento de tensões para realmente manter as velocidades de clock do chip M2. 85 graus na fonte de alimentação. Em termos de potência, o M2 é praticamente metade da potência. 24 e 41 puxando grosseiramente a fonte de alimentação, 88 graus ali. 89 graus lá. Como você pode ver, estamos indo para o vermelho. Curiosamente, CPU Core 1 agora posso ver 90 graus aqui. A fonte de alimentação é de 90 graus lá também. Curiosamente, o ventilador não está aumentando. Como você pode ver, o M2 Pro agora está puxando quase 43 watts. Portanto, está consumindo mais potência e você pode ver que as temperaturas aqui são de cerca de 92 graus e 91 graus na CPU. Portanto, estamos muito quentes aqui, mas os ventiladores ainda não estão funcionando. 1700 rotações por minuto é absolutamente silencioso. Não consigo ouvir nada dos fãs. It's absolutely completely silent. I can't hear anything from the fans at all. O M2 aqui está funcionando de forma bastante eficiente. CPU Core 1, a um pico de 79 graus, talvez 80 graus, por um tempo. Uau, 95 graus, 94 graus, fonte de alimentação, 96 graus, esse sensor. Está ficando muito quente aqui. Os fãs não estão ligando de jeito nenhum. Portanto, este é o fim da última corrida aqui. 11.637, por isso perdemos menos de 1%. Então, estou muito feliz com o desempenho, embora tenhamos atingido 95 graus, algo assim. Não usamos acelerador térmico. Portanto, esta é a última corrida para o M2. Estamos a cerca de 78-79 graus. Os fãs não estão ligando de jeito nenhum. 8.607 e novamente não perdemos desempenho. Então, também faremos o teste de núcleo único do Cinebench R23. Ambos os sistemas já estão rodando aqui. O M2 Pro está quase pronto. O M2 é um pouco para ir.
Então, vamos ver qual é o desempenho do Single Core aqui no Cinebench, porque o Geekbench disse que o Single Core era mais rápido no M2 e o teste do velocímetro também. Ao olhar para o consumo de energia quando ambos estão executando o teste de núcleo único, ambos consomem cerca de 10-11 watts. Muito baixo isso. A propósito, esse é todo o consumo de energia do sistema, não apenas a CPU. Então é como os ventiladores, fonte de alimentação e eficiência. Tudo calculado em conjunto, o que é uma pontuação bastante impressionante aqui. Outra coisa interessante que estou notando aqui é que se você está olhando para o M2 Pro e podemos ver que a quantidade de RAM é usada, podemos ver que cerca de 51% da RAM é usada e, se olharmos para o M2, ter 48% da RAM usada, mas o M2 Pro tem o dobro da quantidade de RAM. Curiosamente, ele apenas mantém a RAM 50% usada, seja o que for que possa gravar, não importa o quanto você tenha RAM, 8 ou 16, pelo menos é o que estou vendo aqui neste caso. Então agora, curiosamente, exatamente a mesma coisa se você está olhando para o M2, podemos ver que a pontuação aqui é 1647 e o M2 Pro é 1639. Agora não há muita diferença, mas o Single Core é mais rápido no M2. Em seguida, vamos tentar um liquidificador e vamos fazer CPU e GPU, então vamos fazer o M2 quase pronto para ambos e pronto. 35 watts. O M2 Pro e M2 é de 22 watts. Então, olhando para as pontuações aqui, o M2 Pro obviamente é mais rápido em todos eles, Monster Sim 98 versus 72, Zank Shop 57 versus 5. Deve haver algum tipo de falha no M2 porque não pode ser 10 vezes mais rápido. O M2 Pro não é 10 vezes mais rápido. Na verdade, isso é verdade que a Zank Shop Sim faz. Obtive pontuações tão baixas depois de fazer este vídeo que na verdade eu testei novamente várias vezes, sempre obtém a mesma pontuação, então há um pequeno bug com o M2 e até mesmo a GPU, bem como a CPU e a GPU no M2 não M2 Pro que não funciona tão bem no liquidificador. Mas então a sala de aula é de 44 em comparação com 32,7, o que é muito interessante. Agora vamos fazer o mesmo teste, mas 7, which is very interesting. Now let's do the same test, but now agora com a GPU temos GPU de 16 núcleos e no M2 temos a GPU com 10 núcleos. Vamos ver se a GPU usa mais energia que a CPU. A GPU não está com muita energia agora, estamos puxando cerca de 25 ou algo assim watts e 12 watts no M2 ou algo assim, cerca de metade da potência. Talvez não metade, mas algo assim. Então, como você pode ver, a pontuação da GPU é muito mais rápida do que a pontuação da CPU que deveria ser. A cena do monstro é 332 no M2 Pro de 16 núcleos, o M2 realmente travou, mas a cena da loja de sucata é 164 e a sala de aula 161, então, se compararmos com o M1 Ultra com GPU de 64 núcleos, 4 vezes mais núcleos, mas a pontuação é apenas o dobro do que nós pode ver aqui. Então o M2 com a pontuação e os núcleos da GPU é realmente muito melhor em termos de arquitetura, então ver o M2 Ultra sempre que sair com 64 núcleos talvez até mais, isso será bastante impressionante. Ao mesmo tempo, não é nada impressionante em termos de GPUs dedicadas, por exemplo RTX 3050, se olharmos que é menos da metade, às vezes até 3 vezes, quase mais lenta do que RTX 3050 que não é nada impressionante, mas ao mesmo tempo o RTX 3050 vai custar cerca de $350, algo assim, então isso já é mais da metade do preço do M2, mas o M2 Pro é cerca de 1.300, então o RTX 3050 você sabe se você precisa desse poder de GPU, mas como você pode ver no M2, estamos apenas travando isso aqui, não podemos obter uma referência para isso, mas o que podemos fazer é obter here we can't get a benchmark for that. But what we can do is get uma pontuação de GPU no Geekbench 5. Portanto, o M2 Pro obteve a pontuação de metal é 47.011 e se estivermos olhando para a pontuação M1 que é 21.671, obteremos mais que o dobro do desempenho do M2 Pro do que no M1, mas o M2, o não profissional, obtém 30.575, o que na verdade é um aumento de 50% no desempenho da GPU em comparação com o M1, o que é bastante impressionante se pudermos obter o que você sabe com o próximos upgrades bem feito Apple vamos fazer OpenCL também.
Portanto, o OpenCL para o M2 Pro é 42.051, que é cerca de metade do desempenho de um M1 Ultra com 4 vezes as pontuações da GPU, um salto bastante impressionante lá e, em seguida, o M2 obteve 27.457, o que representa novamente cerca de 50% de salto sobre o M1. O que é bastante impressionante novamente, mas comparado a esses dois, o M2 Pro obtém um desempenho muito melhor no lado da GPU em comparação com o M2, embora tenha apenas 6 núcleos extras ou 60% a mais de núcleos, mas estamos obtendo aproximadamente o mesmo tipo de desempenho também, mas é praticamente o dobro do preço, então o preço meio que não faz sentido por lá. Então, vamos fazer GFX Bench agora com o Metal. Não vou fazer todos os testes, mas vamos fazer as ETEC ruins 4K, as ETEC ruins, vamos fazer T-Rex e depois vamos fazer a Lu. Ok, interessante, aqui agora estamos puxando 37 watts no M2 Pro, não tenho certeza exatamente de qual dessas cenas é essa e esta é 22,9, cerca de 23,39 watts, os resultados estão neste é o M2 Pro agora e vamos olhar para as ruínas astecas, lá temos 3.871 quadros, cerca de 60 quadros por segundo e, se você olhar para o M2, temos 60,25 quadros por segundo. Na verdade, eles parecem exatamente os mesmos ruínas astecas de 4K. Agora temos 78,88 FPS e agora o M2 é realmente inferior a 48 FPS. O M2 Pro obteve 60 quadros por segundo no T-Rex e o M2 obteve 60,1 quadros por segundo e na cena ALU temos 61,28 quadros por segundo. The ALU scene we have 61.28 frames per second. No M2 Pro e cerca de 61,29 quadros por segundo no M2, de modo que o M2 parece ser o Mac mais impressionante do que o M2 Pro. Em seguida, no teste de velocidade, o M2 Pro obtém cerca de 3,4 GB por segundo e 3 GB por segundo, 3,1 a cerca 3 algo assim, e então o M2 consegue o que? To about 3, something like that, and then the M2 gets what? 600 gravação e 1400 leitura. Isso é ridículo. Ok, agora a gravação vai um pouco mais rápido, cerca de 1400 e leitura cerca de 1400 também. Leia cerca de 1500 para que o M2 Pro tenha o dobro do desempenho. E só para você saber por que é assim, é porque na verdade é soldado na placa-mãe o SSD, o modelo de 256 GB, o modelo base aqui que temos no M2 tem um desses chips e o 6GB model, the base model here that we have on the M2, has one of those chips. O M2 Pro tem 2 desses chips, o que significa apenas velocidades de gravação mais rápidas. Agora, poderíamos ter uma velocidade mais rápida no M2 se tivéssemos 228 GB. Você conhece os chips NAND, mas como não temos, estamos obtendo um desempenho muito mais lento ao mesmo tempo. Ainda estamos ficando 3 vezes mais rápido do que o desempenho do tipo SSD SATA, mas se olharmos para a versão do Mac Mini Intel de 2019 ou 18, sempre que o último saiu, tinha o dobro do desempenho do SSD do que temos aqui, o que parece um pouco rebaixado e, em seguida, o modelo de entrada é esse. Mas se você atualizar o SSD para 512 GB, terá as velocidades mais rápidas, mas você pagará um preço horrível pela atualização do SSD. Também faremos testes de memória aqui, então temos o LPDDR5 16 GB. Como podem ver, 1 GB. Vamos fazer o teste aqui no M2 Pro e no M2 em termos de performance. Agora o sequencial Q1 MT8, então o M2 com apenas 8 GB tem metade do desempenho, praticamente metade do desempenho, e o M2 Pro é o dobro a velocidade em termos de Q1 MT1 sequencial. Somos realmente mais rápidos no M2, o que é interessante. O aleatório 4K T8 é mais rápido no M2 Pro e, em seguida, o 4K aleatório novamente é um pouco mais rápido no M2, o que é um resultado muito interessante e talvez seja por isso que temos um desempenho de núcleo único mais rápido também, porque a RAM é um pouco mais rápida em algumas das velocidades aleatórias de leitura e gravação em apenas o modelo de 8 GB e talvez seja por isso que temos o desempenho de núcleo único mais rápido. Então uma das últimas coisas que eu queria
Tente rodar o Benchmark Puget, Benchmark Premiere Pro, Benchmark de edição de vídeo nestes Mac Minis. Agora isso roda no nativo, você conhece o Premiere Pro, então não vai passar pelo Rosetta. Isso realmente mostra os recursos de todo o sistema porque usa RAM, usa os codificadores, usa a GPU, usa o tipo de CPU de todo o pacote junto e os resultados são muito interessante. Se estivermos olhando para o M2, estamos obtendo pontuações extremamente baixas. Obviamente, quando você é um editor de vídeo no Premiere Pro, provavelmente não conseguirá este. Se estiver em um Mac e estiver ao fazer edição de vídeo, você provavelmente deve usar o Final Cut Pro ou o DaVinci Resolve, no qual este Mac fará um trabalho muito melhor. Mas independentemente disso, já que o Premiere Pro é como o meu. But regardless, since Premiere Pro is like my Pão com manteiga aqui, quero ver esse tipo de resultado. Deixe-me saber se você deseja ver os resultados do DaVinci Resolve ou do Final Cut na seção de comentários abaixo. Adoraria saber de você, mas o M2 Pro obtém pontuações um pouco mais rápidas. Como você pode ver, muitas pontuações são muito mais rápidas do que no M2, a GPU. Pontuação é um pouco melhor, pontuação de efeito é um pouco melhor, pontuação de reprodução ao vivo padrão é um pouco melhor e é aí que vemos aqueles codificadores no M2 Pro em funcionamento e quero testar isso um pouco mais com alguns dos testes de exportação em outro vídeo. Deixe-me saber se você gostaria de ver isso, mas em termos de edição de vídeo o M2 Pro é um pouco melhor do que o M2 Pro agora sim. Video editing, the M2 Pro is a little bit better on the M2 Pro. Você olha para o preço, na verdade é mais do que o dobro. Você sabe o que obtém com o M2 Pro aqui. Como você pode ver, temos a CPU de 10 núcleos e a GPU de 16 núcleos com o M2 e temos o dobro da quantidade de RAM e o dobro da quantidade de armazenamento, mas estamos pagando mais que o dobro pelo preço também, o que é um pesadelo agora. Lembre-se de que o M2 Pro tem 4 Thunderbolt portas na parte de trás em vez de 2 que temos apenas no M2 agora. Para obter o dobro da quantidade de RAM 16 GB temos que pagar $200, o que é muito caro, mas acho que seria um ponto ideal para o que você deseja ver com o modelo básico M2 lá e ao mesmo tempo Apple. Eu não posso acreditar nos preços de SSD aqui. Este é o maior preço de SSD de todos os tempos no planeta Terra. Você paga $200 por 256 GB de atualização. Agora eu sei que parece que você está recebendo 512 aí, certo? Não, 256 você já tem. O que você está recebendo são outros 256 GB e isso custa $200 por 200. Você pode obter ridiculamente rápido Gen 4 NVMe, quero dizer, olhe para aquele Samsung 980 Pro 2 TB Gen 4, isso é até 7.000 MB por segundo, certo? Isso é SN850X, que é um dos SSDs mais rápidos que você pode obter para a geração 4, custa $200 e também vem com um dissipador de calor e estamos pagando $200 por 256 GB. É absolutamente ridículo ao mesmo tempo. Se você está comprando e precisa obter, é isso que realmente precisamos obter. Agora estamos pagando $1.000 e estamos obtendo as velocidades SSD reais mais rápidas porque não estamos apenas obtendo o dobro da quantia, estamos ficando mais rápidos também e estamos pagando $1.000 também. A propósito, se você está recebendo isso, eu recomendo obter a Ethernet de 10 GB se você for um criador. Se quiser usar isso como uma estação de ingestão ou algo parecido, esse é um preço muito bom. Na verdade, a Apple, esse é um preço muito bom para uma Ethernet de 10 GB $100 por isso. Porta é muito boa. Se você normalmente conseguir isso em um PC como uma placa PCIe de extensão, você pagará cerca de $100 por isso também, o que é um preço muito bom. Vale a pena dobrar o preço pelo dobro do desempenho. Honestamente, não é verdade que você pode obter o M2 Pro com CPU de 12 núcleos e GPU de 19 núcleos também, mas novamente você está pagando $300 a mais por isso e está recebendo $1.600. Again, you're paying $300 extra for that. And you're getting $1,600. Por esse preço, você pode obter uma compilação de PC insana para você apenas da perspectiva do Windows. Se você não se importar com isso, não posso convencê-lo aqui com o desempenho real do sistema, porque isso é sobre o ecossistema, é sobre sua aparência e assim para mim, o vencedor real desses dois testes é o M2 e se você tiver algum dinheiro sobrando, o que eu faria é obter os 16 GB de RAM e 512. And if you have any spare cash, what I would do is get the 16 GB of RAM
and gigabytes de armazenamento apenas para obter os SSDs mais rápidos lá agora. Se você não conseguir o armazenamento SSD de 512 GB, não se preocupe com isso. O que você pode fazer é obter um gabinete Thunderbolt externo e colocar um NVMe normal lá e você vai ter muito mais armazenamento para o seu dinheiro apenas se você não conseguir encaixar todos os seus programas e coisas nos 256 GB, que é quando ele torna-se um problema, mas você pode realmente obter armazenamento externo que é muito mais rápido do que o armazenamento interno no modelo de 256 GB, o que é realmente insano. Então a conclusão agora entre esses dois Mac Minis número 1 em consumo de energia é muito impressionante agora. Todo o sistema que eu pude ver o máximo puxado ao acertá-lo absolutamente com tudo o que pude. É de cerca de 70 watts agora, pode ser um pouco mais quando você começa a ter telas de raio e quando você começa a carregar ou algo assim através de raio também, então ele vai começar a puxar mais, mas o sistema por conta própria quando GPU, CPU e SSDs e alguns dos controladores Thunderbolt estão praticamente no máximo, então estamos extraindo cerca de 70 watts, o que é muito impressionante. Ambos são absolutamente silenciosos, eles não estão fazendo nenhum barulho e a Apple quer que você continue assim. O M2 Pro vale a pena sobre o M2 e é aí que eu estou dizendo provavelmente não para 95% das pessoas. Se você realmente precisa do poder da GPU, talvez o poder de edição de vídeo, então sim, posso ver onde o M2 Pro é um pouco mais interessante, mas ao mesmo tempo o M1 Max pode ser uma opção ainda melhor para você porque tem ainda mais codificadores e é ainda melhor na edição de vídeo. Você pode conseguir isso ainda mais barato agora em alguns varejistas, mas a melhor opção que eu faria é obter o M2 Mac Mini com 16 GB de upgrade de RAM. É isso, vou deixar na descrição abaixo qual eu recomendaria que você pegasse. E, em seguida, obtenha armazenamento SSD externo se 256 GB de armazenamento interno estiver bom para você, porque você pode estendê-lo externamente. Se quiser ver qualquer outro conteúdo do Mac Mini, deixe-me saber o que você pensa na seção de comentários abaixo. Eu adoraria ouvir de você. Interessante, quando o computador foi dormir, olhe que é 0 watts puxado da tomada. Vamos acordá-lo 3. look at that, it's 0 watts pulled from the socket. Watts, então, quando ele vai dormir, na verdade está dormindo, o que é fantástico em PCs com o Windows. Quando eles estão dormindo, ainda consome um pouco de potência. Obrigado pessoal por assistir. Encontro vocês na seção de comentários abaixo. Tchau, tchau.